Bom, esse vídeo é especialmente dedicado àquelas pessoas que já identificaram a importância de começar a investir, mas estão encontrando dificuldade, não conseguem fazer sobrar dinheiro. E também para aquelas pessoas que já começaram a investir, mas querem investir um pouco mais. Como fazer para sobrar um pouquinho mais de dinheiro? Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante, porque me ajudou muito a experiência que eu vou te contar. É exatamente isso, baseado na minha experiência pessoal. Eu vou te contar o que eu fiz para poder conseguir poupar mais, e hoje a gente está dentro de um momento oportuno para fazer a mesma coisa. Um momento em que a reforma tributária pode te ajudar nesse sentido. Eu vou falar, talvez pela primeira vez, sobre um tema que eu não vejo ninguém falando aqui no YouTube. Sobre a possibilidade da vida ficar mais barata para você. Com um simples hábito, você pode tornar a sua vida mais barata. Diminuir os seus gastos mensais. E olha só, não é só um modo de falar não. Realmente você vai ter uma inflação pessoal, uma inflação só para você, que pode ser muito bom. Porque pode ser uma inflação menor do que a inflação percebida para a grande maioria das pessoas. Para começar, como é medida a inflação e por que ela deve ser observada com bastante atenção por todo mundo que quer investir? Bom, dois aspectos são os principais. Primeiro, que a inflação define muito provavelmente qual vai ser o reajuste salarial que você vai ter no próximo ano. O que seu patrão faz na grande maioria das vezes, quem trabalha de carteira assinada? Quando o governo anuncia a inflação foi, por exemplo, de 7%. E aí ele vai lá, ajusta teu salário, considerando a inflação no próximo ano. Seu salário vai subir 7%. Se ele for camarada, talvez 8%. Mas alguma correção deve ser feita, considerando a inflação como referência, porque inclusive isso é lei. Então o seu salário vai aumentar considerando a inflação medida no ano anterior. Ponto final. Teu salário está diretamente relacionado à inflação, ok? Agora, qual outro ponto também cuja inflação merece muita atenção? Porque apesar do seu salário ser reajustado com a inflação, os produtos também vão aumentar de preço. Exatamente, o pão francês, a gasolina, material escolar, gasto com transporte, tudo isso vai sofrer alteração de preço e, por sua vez, vai influenciar na inflação medida que vai ser anunciada no próximo ano. É exatamente por isso que você vê o seu salário aumentando ano após ano, nos últimos 10 anos na empresa que você trabalha. Mas a sensação que você tem é de que não mudou nada. Porque seu salário aumenta, mas o salgadinho com refresco aumenta, o passeio no cinema aumenta, a gasolina no carro aumenta, a mensalidade da escola aumenta, o aluguel aumenta, a energia aumenta, tudo aumenta. Agora, o ponto em questão é o seguinte: quanto que aumenta o preço das coisas, quanto aumenta o teu salário e como manipular isso ao seu favor. Como alterar o teu custo de vida, observando o preço das coisas. Tem como a vida ficar mais barata para você? Você controlar a inflação? Pior que tem. Eu vou te mostrar. Olha só, acompanha o raciocínio. Vamos dar uma olhada em como é medida a inflação hoje. Qual é a cesta de produtos e serviços que são utilizados como referência para medir a inflação de um determinado período? Quais são os itens e serviços que são medidos os preços ali? O que subiu, o que aumentou, para poder medir a inflação? Bom, a inflação é medida pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e na prática o IBGE utiliza grupos de produtos e serviços para medir o preço das coisas. São 9 grupos: vestuário, habitação, educação, transporte, comunicação, despesas pessoais, artigos de residência, alimentação e bebidas, e a categoria saúde e cuidados especiais. Então note que simplesmente avaliando essas categorias, se você já terminou os estudos ou não gasta com educação, não tem filhos matriculados na escola, não tem nenhum gasto com educação, bom, a inflação já é diferente para você, porque considera gastos com educação, mas você não tem esse tipo de gasto. Então, se o governo falar assim, a inflação diminuiu, a vida está mais fácil para o consumidor brasileiro, porque o gasto com educação caiu 15%. Qual a diferença que vai ter na tua vida se você não tem gasto com educação? Entendeu? Se você tem gasto com habitação, se você paga aluguel, a tua inflação é diferente daquela pessoa que não paga aluguel, que não tem esse tipo de gasto. Mas essa pessoa, por exemplo, que não tem gasto com moradia, com habitação, pode ter um gasto maior com saúde e cuidados pessoais. Então note que a inflação divulgada pelo governo, que é utilizada para poder balancear ali o teu salário, balizar o teu salário, é uma inflação geral, que considera vários perfis, mas o seu perfil é único, porque você tem a sua própria cesta de produtos e serviços que consome. E por que eu estou falando isso? Preste atenção aqui agora. Hoje está se falando na reforma tributária de que alguns produtos terão isenção de imposto, imposto zero. Enquanto isso, outros produtos terão um imposto ainda maior. Pensa comigo, não faz sentido você dar uma olhada nesses itens que terão um imposto menor
a fim de consumir mais esse produto em detrimento de um produto que tem um imposto mais caro, ao mesmo tempo não faz muito sentido você olhar para esses produtos e serviços que terão uma carga tributária maior para evitar esses produtos. Assim você vai fazer uma redução da sua inflação pessoal, você vai ter uma inflação sua, propriamente sua, que pode ser inclusive uma inflação percebida menor do que aquela inflação percebida pela grande maioria dos brasileiros. Sim, claro, porque se você dá atenção para consumir produtos ou predileção por produtos que têm menor imposto agregado ou imposto zero e se distanciar de produtos que têm maior carga tributária, com certeza você vai conseguir algum nível de economia. Então a gente está falando aqui justamente para pessoas que têm hoje dificuldade de começar a investir porque não sobra nada no orçamento, ou para aquelas pessoas que poupam já, mas gostariam de poupar um pouco mais. E é claro, cada R$50, R$100 a mais importa muito. E nessa prática e com esse exercício, olhando para o meu orçamento, eu consegui economizar muito mais dinheiro simplesmente olhando para produtos que eram mais caros e evitando esses produtos, obviamente. Eu me lembro de uma ocasião em que a carne vermelha ficou muito cara e eu comecei a consumir mais costelinha de porco. Em casos, por exemplo, que o tomate estava muito caro, faz uma salada de alface, de repente alface com pepino. A gente está falando aqui de casos especiais em que você quer encontrar maneiras de economizar mais, correto? Ou começar a investir. Não tem jeito, tem que dar atenção aos detalhes. Porque, como eu falei, o teu salário está diretamente relacionado à inflação anunciada pelo governo. E se o governo anuncia uma inflação menor e diz que a inflação diminuiu porque o gasto com o transporte foi reduzido, teu salário vai ter um reajuste menor. O governo está dizendo que a inflação foi menor, teu salário vai ter um reajuste menor. Mas se você não gasta dinheiro com transporte, se você não viaja de avião, se você não utiliza o transporte público, você concorda que essa redução da inflação afetou menos a sua vida? Pelo contrário, talvez não tenha tido redução nenhuma da inflação, mas teu salário vai ter um reajuste menor. Tá vendo aí? Um outro exemplo, vamos supor que o governo diz que a inflação foi menor, portanto, o teu empregador vai poder fazer um reajuste menor do teu salário, e o motivo disso foi porque a carne baixou de preço. Eu consumo carne, mas o vegano não. Se você for vegano, o teu reajuste vai ser menor e não mudou em nada a tua vida, porque a redução que teve nos preços não te afetou. Você não consome carne. Então, observar o seu consumo pessoal ou familiar é indispensável para você que quer economizar mais ou ter um gasto menor. Um outro exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a energia é muito cara. Então, aqui eu tenho que ter um cuidado maior em deixar uma lâmpada acesa, um ar-condicionado ligado sem ninguém estar utilizando, porque aqui no Rio de Janeiro a conta de energia é muito cara. E tem vários outros gastos que você precisa observar. Porque pode ser que o governo esteja anunciando aí, por exemplo, no ano que vem, uma inflação de 7%, mas a sua inflação pessoal foi de 12, 15%. E o teu salário vai ser reajustado em quanto? 7%. 8%, quem sabe? Não tem jeito. Quando a gasolina estiver muito cara, quem sai muito no final de semana utilizando o carro vai sofrer mais. A única alternativa seria essa pessoa que gosta de passear bastante de carro ter uma rotina mais caseira. Quem sabe decidindo fazer passeios em trajetos menores, com certeza vai fazer um grande impacto no seu orçamento mensal. E novamente, por que eu digo que a reforma tributária pode te ajudar nisso? Pelo menos é importante você ficar de olho na reforma tributária, para identificar aquilo que vai diminuir o imposto e identificar aquilo que vai subir o imposto. Segundo o texto da reforma, alguns itens terão isenção de imposto, imposto zero, e outros, como falei, terão um imposto aumentado. Vamos dar uma olhada nesses itens, para ver se você pode focar nesses itens e, inclusive, abandonar aqueles itens que terão um imposto aumentado. Vamos dar uma olhada. Bom, de acordo com o projeto, que vai ser votado ainda, não está definido, existe uma previsão de imposto zero para vários itens, como, por exemplo, arroz, farinha, feijão, raízes e tubérculos, coco, café, óleo de soja, farinha de mandioca, leite, farinha de trigo, açúcar, massas, pão do tipo comum e vários outros itens como ovos, frutas frescas. Inclusive, nesse ponto aí, uma refeição muito interessante, saudável e mais barata pela proposta até agora é frutas. Então, muito provavelmente, um lanche mais barato do que comer biscoito vai ser comer fruta, inclusive mais saudável. Se você quer ser uma pessoa rica, está acumulando patrimônio para isso, é importante que você viva mais. Afinal de contas, para você curtir bastante esse patrimônio. Pensar em uma rotina mais saudável na alimentação também faz muito sentido. Eu já trocaria aqui, ó, biscoito por fruta, pão integral, cheio de cereal, não sei o quê, por fruta e em qualquer outro item também que fosse mais barato. Agora vamos dar uma olhada naquilo que vai ficar mais caro. Bom, os principais são veículos poluentes, embarcações e aeronaves. Não tem a menor intenção de comprar nenhum navio, nenhum avião. Cigarro, uma boa oportunidade para parar de fumar. Quem fuma,
Bebidas alcoólicas vai ficar mais caro ainda, então mais uma oportunidade também para parar de beber, cuidar da saúde, lembra? Você é uma pessoa rica e tem muita coisa para curtir. Bebidas açucaradas também, um outro veneno, uma das maiores causas de diabetes. Então evitar refrigerante aí é uma boa dica, bebidas açucaradas e bens minerais extraídos, como por exemplo, petróleo e gás natural. Então a gente já vê aí uma abertura aí para o aumento do preço da gasolina também. Vamos ver, ainda não está aprovado, mas a gente vai continuar acompanhando aqui. A reforma tributária tem várias páginas, vários artigos, se eu não me engano são 300 páginas e 500 artigos ou 500 artigos e 300 páginas, mas é um material denso, que certamente depois vai ser filtrado, alguma coisa deve ser aprovada, outra rejeitada, alguns itens podem ser acrescentados, outros retirados. No final de tudo, a gente vai ter ali uma reforma definida em vários outros aspectos, não é só preço das coisas, né? Mas em vários outros aspectos, e a gente vai continuar acompanhando aqui para trazer uma atualização. Eu achei esse assunto bastante pertinente para poder falar sobre um tema que, como falei, não se fala aqui no YouTube, sobre a inflação pessoal e a importância de se observar a inflação pessoal para fazer ajustes no orçamento com a intenção de encontrar mais oportunidades de economia ou de diminuição de despesas, como você preferir. Não menospreze a oportunidade de avaliar a sua inflação pessoal, porque pode fazer toda a diferença, principalmente para você que está encontrando dificuldade de começar a investir ou quer investir mais. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.